E aí, vamos lá concluir o último capítulo do livro de Êxodo? Para a glória de Deus, que felicidade poder concluir esse capítulo hoje. Hoje estamos, sim, no capítulo 40 do livro de Êxodo, onde Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Foram longos dias, né? Foram aí 40 dias meditando na palavra do Senhor, um versículo por dia, porque o nosso propósito era ler a Bíblia de capa a capa. Então vamos lá, vamos firmes nesse propósito. Encerramos hoje o livro de Êxodo. Então vamos lá. Versículo 40. Você está firme no propósito? Eu estou firme nesse propósito. E eu creio que Deus ele vai continuar nos revelando coisas maravilhosas, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, de geração em geração. Então vamos lá com esse desejo no coração de cada dia aprender mais de Deus. Vamos meditar na palavra? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirá a arca com o véu. Depois meterá nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela também, meterá nele o cartiçal e acenderá as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirá o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificará com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e as santificará. Farás também chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água, e vestirá Arão as suas vestes santas, e os ungirá, e o santificará, para que me administre o sacerdócio. Também fará chegar seus filhos, e lhe vestirá as suas túnicas, e os ungirá como ungistes a seu pai, para que me administre o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sob o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca. E meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levantou a arca do tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também uma tenda da congregação, o cartiçal
de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. Então Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entraram na tenda da congregação, e quando chegaram ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e o altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Oh, glória! Moisés, ele foi cuidadoso quando obedeceu às instruções de Deus de forma detalhada. Note, ele não fez uma reprodução razoável da descrição de Deus, mas ele fez uma cópia exata daquilo que Deus o havia pedido. Devemos seguir o exemplo de Moisés e sermos exigentes quanto à nossa obediência. Se Deus mandou fazer algo, faça de forma correta. Deus, ele transmitiu a Moisés as instruções para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo. E Moisés distribuiu as tarefas. Desse modo, a gente vê que Deus, ele permitiu que o povo participasse da realização do propósito dele. Nossa função não é simplesmente sentar e esperar Deus agir, esperar Deus trabalhar, mas nos empenharmos com um zelo na obra de Deus, para que a obra seja realizada. Então nós vemos que as tarefas ali, cada uma tinha uma importância na casa de Deus, né? Então nós vemos que esse princípio, ele é importante para que a gente venha lembrar que a casa de Deus hoje é a igreja. Muitas tarefas aparentemente importantes precisam ser realizadas para manter a igreja, né? Então, aquele simples fato de lavar pratos, de pintar uma parede, de lavar uma calçada, ele não pode parecer que não tem muito valor espiritual, né? Mas são afazeres indispensáveis para que o ministério, a igreja cresça. Além de ser importante, a nossa forma de adorar a Deus. Sabia que é um jeito de adorarmos a Deus? O tabernáculo era a casa de Deus na terra. Ele enchia com a sua glória, a sua maravilhosa presença. Quase 500 anos mais tarde, Salomão também construiu um templo ao Senhor, que substituiu o tabernáculo, que é um local central da adoração. E Deus também encheu aquele templo com a sua glória. Chega um dia, Israel vira as costas para Deus.
que retirou a sua glória, que retirou a sua presença. No templo, quando Deus tira a sua glória, o templo foi destruído pelos exércitos invasores, né? Os exércitos inimigos. O templo foi reconstruído depois, 5 séculos mais tarde. Porém, a glória de Deus encheu a casa novamente, encheu o templo novamente. Deus retornou ao templo com maior esplendor quando Jesus Cristo, Filho de Deus, entrou nele e ensinou. Sendo Jesus crucificado, a glória de Deus novamente deixou o templo. No entanto, Deus não mais precisava de uma construção após Jesus Cristo ressuscitar dos mortos, né? O templo do Senhor passou a ser a igreja, o corpo dos crentes. Agora ele habita em mim, agora ele habita em você. Os israelitas haviam sido escravos e viram-se obrigados a fazer tijolos sem palha. Aqui eles seguiam a coluna de nuvem de fogo e carregavam o tabernáculo, que tinha sido construído para Deus. Gente, isso aqui é forte. O livro de Êxodo inicia de forma melancólica e termina em glória. Este é o paralelo do processo da nossa vida cristã. Começamos como escravo do pecado, mas somos redimidos por Deus e concluímos a nossa peregrinação vivendo com Deus, para vivermos com Ele para sempre. As lições que os israelitas aprenderam ao longo do tempo, caminhando, são as mesmas que nós precisamos aprender. Oh, glória! Deus, Ele seja glorificado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Concluímos assim o livro de Êxodo, para a glória de Deus. Só Deus faz isso. Durante esse período de leitura, a gente passa por tantas coisas, a gente passa por tantos desafios, mas o importante é que assim como Deus, Ele foi com o seu povo, ali como uma nuvem de glória, assim como Deus foi com o seu povo, como um fogo ali que estava sobre aquela tenda, assim Deus é na nossa vida. É Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos dado forças para prosseguir. Então vamos firmes nessa jornada de meditar na palavra. Lendo a palavra do Senhor, a gente não perde, a gente só ganha. E rumo ao livro de Levítico para a glória de Deus, porque Ele é bom, é Ele que tem me sustentado, é Ele que tem te sustentado. Então fique com essa palavra. Amanhã nós estamos no livro de Levítico para a glória de Deus. Só Deus faz isso. Só Deus nos sustenta. Só Deus nos dá forças para caminhar. Creia em sua palavra, porque Ele está no meio do seu povo. E Ele vem com livramento, Ele vem com resposta, Ele vem nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. Fique com essa palavra e amanhã nós estaremos no livro de Levítico para a glória de Deus. Tchau!